Nós vamos concluir hoje, irmãos, a exposição em Eclesiastes. Pela primeira vez nós pregamos uma série de mensagens baseadas nesse livro. Estamos completando hoje do verso 9 a 14. Abra sua Bíblia aí. Livro de Eclesiastes, capítulo 12, do verso 9 até o verso 14. Eclesiastes capítulo 12, ele vai falar sobre o que ele escreveu, a fonte que o capacitou a fazê-lo e o propósito desta palavra. E eu quero chamar a sua atenção para a gente pensar com muito cuidado sobre o que esse texto tem a nos ensinar, para que a gente possa de fato aplicá-la, para que a gente possa de fato compreendê-la, vivê-la, conforme o Senhor assim nos ensina. Eclesiastes 12, a partir do verso 9, diz assim a palavra do Senhor: o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e examinando, compôs muitos provérbios. O pregador procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e as coleções de sentenças são como pregos bem fixados. Elas provêm de um único pastor. Além do mais, meu filho, leve em conta o seguinte: não há limite para fazer livros, e o muito estudar é o enfado da carne. De tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado porque estamos chegando nesta fase final, para este momento da exposição deste livro que muito nos ensinou. Olhamos para a criação, ela é bela, ela é gloriosa, ela é esplêndida, mas ela não tem o poder de satisfazer o coração humano. Muito obrigado, ó Deus, porque este livro nos ensinou, dentre outras coisas, que o sentido da vida, ele está no Senhor, no Criador e nunca na criação. De modo que nós jamais conseguiremos realmente não só extrair, mas realmente desfrutar das coisas que fazem parte da nossa vida, se nós não estivermos num relacionamento com o Senhor, se nós não olharmos a vida na perspectiva do Senhor. E mais uma vez te pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos transforme. A nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. O sentido da vida é temer a Deus e viver diante dele. O livro de Eclesiastes, ele procurou mostrar de fato que dá sentido à vida. Salomão, ao longo deste livro, procurou mostrar que nós, seres humanos, nós estamos o tempo todo à procura não só da felicidade, mas à procura do sentido da vida. E sempre que nós vamos conquistando coisas, a gente começa a estabelecer outros alvos. O que que nos falta? Sempre há necessidade de algo mais. Há um descontentamento no coração. Estamos constantemente em busca da família perfeita, do relacionamento perfeito, da conta bancária perfeita, do carro na garagem perfeito, da saúde perfeita, dos relacionamentos perfeitos. Estamos o tempo todo correndo atrás daquilo que seja capaz de trazer significado, de dar sentido. E este livro, irmãos, mostrou que quando nós olhamos a vida apenas na perspectiva desse andar de baixo, e é por isso que a expressão debaixo do sol é quem está olhando para a vida de baixo para cima, unicamente, Salomão vai nos ensinar que a gente de fato vai viver frustrado, porque nada vai ser capaz de fazê-lo.
A gente passa por uma enfermidade hoje, daqui 5 anos a gente vai ter que enfrentar uma outra de outra natureza. A gente lida com um problema hoje, daqui a alguns anos a gente vai ter que enfrentar um outro de outra natureza. A gente conquista algo hoje, mas a gente perde algo amanhã. A nossa vida vai assim. Então esse livro vai propor um caminho, e Salomão então, nesta parte final, ele procura, depois de uma longa investigação, ele chega à conclusão: onde está o sentido da vida? E o sentido da vida está em temer a Deus, diz ele. O sentido da vida está em viver na presença de Deus. O sentido da vida é ser gente de Deus. E nós vamos pensar um pouco a respeito disso. Um comentarista disse o seguinte: quão passageiro e vergonhoso é ter vivido sem conhecer a chave do viver. Que desperdício morrer sem ter desfrutado a vida ou conhecido o seu propósito. Essa é a tragédia das tragédias. Um grande desperdício. O tempo vai passando e eu e você temos boas e más histórias para contar. De coisas que a gente realmente viveu, que marcaram profundamente as nossas vidas, e nós as compartilhamos assim com muita alegria no coração. Momentos difíceis que às vezes nós vivenciamos e a gente procura relatá-los dizendo: puxa vida, que difícil, que momento angustiante foi aquele, mas passou. Mas irmãos, eu quero crer que talvez a coisa mais impactante, mais importante, que nós de fato podemos compartilhar com as pessoas é a nossa experiência de viver em Deus. A nossa experiência de ser gente de Deus, de sermos agentes do reino de Deus, de viver essa vida realmente de maneira que possa glorificar a Deus. Então aqui, nestes 6 versos, o nome de Deus ele aparece 4 vezes, 2 de maneira implícita e 2 de maneira bem explícita. E essa é a conclusão de Salomão. É Deus mesmo que vai fazer com que a vida tenha significado. É a partir do Senhor que a vida faz sentido. Somente nele nós podemos ter contentamento, alegria, satisfação. Somente por causa do nosso relacionamento com ele, mesmo se a gente estiver passando por aflições nessa vida, nós podemos ter o nosso coração em paz, nós podemos nos alegrar, nós podemos glorificar a Deus e assim por diante. Mas então eu quero pensar aqui 3 coisas à luz dessa passagem. E o autor, ele procura então nos dar algumas instruções importantes sobre como que nós podemos viver essa vida de temor a Deus. Porque quando a gente fala assim, temer a Deus, tá, mas temer a Deus é o quê? Como que a gente teme a Deus? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O Salmo 112 que nós lemos fala a respeito daqueles que temem ao Senhor. Mas o que as Escrituras estão nos ensinando? Que evidências nós damos de que de fato há temor de Deus no nosso coração? O Senhor Jesus, em João capítulo 14, ele deixou bem claro de que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é aquele que me ama. Então eu posso dizer assim, eu amo a Deus, mas Tiago vai dizer assim, eu vou provar que você não ama a Deus. É Tiago quem diz isso. Eu posso dizer assim, não, mas eu estou aqui afirmando com arma em punho que eu amo a Deus. E Tiago vai chegar e dizer assim, vamos ver mesmo? Você tem obras. E obras não no sentido de você ser justificado por elas, mas no sentido de você dar evidência de que você foi perdoado. Obras no sentido de que você foi alcançado pela graça de Deus. Obras no sentido de que você vai dar evidências de que de fato o seu coração foi transformado. E há aqui então, irmãos, algumas verdades preciosas. No verso 9 e 10, penso eu que o pregador, que é Salomão, que é filho de Davi, Salomão que foi rei em Israel, um compositor, alguém que se propôs a conhecer, a averiguar, a investigar, a registrar, a escrever, a compor muitos provérbios, conforme ele mesmo diz. Aqui então nós aprendemos um princípio muito importante da vida, que é da perfeição da palavra de Deus. Porque nota que ele começa a dizer assim, ele usa expressões como atentando, examinando e compor.
Salomão não é alguém que simplesmente pensou coisas aleatórias e registrou, e nós atribuímos essas coisas como sendo coisas do Espírito Santo. Ele não apenas ficou ali imaginando coisas, deduzindo coisas. Não, há um trabalho árduo, laborioso, e a gente pode perceber que aquilo que ele escreveu não foi fruto apenas assim de uma imaginação fértil que ele tinha. Não, ele vai usar o verbo atentar. E esse atentar que aparece aqui dá a ideia de testar, de provar, de considerar. É alguém que está sendo instrumento de Deus para registrar. E ele diz: o pregador, o correlê, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento. Ele é um mestre, ele instrui, ele está passando sabedoria para os outros. Mas ele diz: isso que eu estou ensinando é resultado do quê? É fruto do quê? E ele diz: é fruto de uma consideração. Eu testei, eu provei. Mas não apenas isso, ele diz: eu examinei, que é pesquisar, que é investigar acuradamente uma coisa. Mas não apenas isso, ele diz: eu compus também. E compor aqui, irmãos, é a ideia de tornar reto, de endireitar, de alinhar, de organizar as ideias, de pôr em ordem. Então a gente percebe que o Espírito Santo, ele guiou pessoas, não é? Mas ele se valeu do conhecimento, se valeu do labor, se valeu do trabalho. As Escrituras não são aquelas palavras que a gente joga ao vento assim, e elas ficam como que palavras cruzadas. O Espírito Santo vai meio que organizando-as à parte do homem. Não é assim. Existiu um trabalho, existiu uma atenção, existiu um exame, existiu realmente uma composição organizada, ordenada. E é por isso que aqui a gente pode perceber que a palavra de Deus não é um livro qualquer. Que aquilo que Salomão se propôs a escrever não são palavras quaisquer. Que a Bíblia que nós temos em nossas mãos, elas não são palavras quaisquer. Nós não podemos ler esse livro como a gente lê um livro de história. Há sabedoria, há conhecimento, há coisas que foram aplicadas aqui de uma maneira muito ordenada, muito cuidadosa. Ele fez um bom trabalho, podemos assim dizer, né? Guiado sim, por Deus, pelo seu Santo Espírito. Mas aquilo que o Novo Testamento diz, que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E aqui, queridos, há duas características da obra deste pregador. Ele diz aí no verso 10, o pregador procurou achar palavras agradáveis. Palavras agradáveis. O pregador, além de ser um sábio, era também um exímio professor. Ele era um erudito. As suas palavras são carregadas de significado. Podemos assim dizer que ele procurou e selecionou as melhores palavras para expressar e transmitir o melhor conhecimento. Irmãos, tem hora que a gente vai conversar, é tanta palavra que a gente joga fora que não faz sentido nenhum, que não abençoa ninguém, que não enriquece a vida de ninguém. Mas ele diz: eu não fiz isso. Eu procurei achar palavras agradáveis, mas não apenas achar palavras agradáveis. Ele diz: eu procurei escrever com retidão palavras da verdade. Aqui ele chama a atenção para a sua integridade. Aqui ele chama atenção para esse aspecto da verdade. Palavras não só de retidão, mas palavras verdadeiras. Ou seja, o pregador não se preocupou somente com a verdade, mas com a beleza de se comunicar a verdade. Por isso que a literatura poética, ela é maravilhosa. Você pega, por exemplo, o Salmo 119, o alfabeto hebraico está todo ali. De maneira que as pessoas que fossem memorizar aquela palavra, eles sabiam o que viria depois de tais letras. Uma maneira de facilitar o entendimento, a compreensão. É por isso que existem maneiras específicas da gente compreender a literatura poética, que a gente não pode aplicar os mesmos princípios nessa literatura como a gente aplica em outros gêneros literários.
Por isso que muitas vezes nós erramos e nos equivocamos, porque nós não levamos em conta esses aspectos literários com os quais as Escrituras foram formadas. A gente abre a Bíblia assim aleatoriamente, a gente não leva em conta quem escreveu, quando escreveu, que gênero literário é esse que nós estamos diante dele. E com isso eu não estou querendo dizer, nossa, mas a Bíblia é um livro difícil demais da gente compreender. Não. Não é disso que eu estou dizendo. Eu estou chamando a atenção para a beleza da Escritura. Eu estou chamando a atenção para a riqueza que há nela, para a perfeição que há nela. Como se Salomão estivesse dizendo para os seus alunos assim: gente, valorize o trabalho de Deus por vocês, não das minhas próprias mãos. E aqui, irmãos, a gente fica pensando, a gente tem tanta fartura, tem tanta Bíblia, e a gente parece que não valoriza às vezes. A gente lê pouco, a gente conhece pouco, não é? Quer ver, por exemplo, uma coisa interessante? Você pega o texto de 1 Coríntios, que diz que o amor não arde em ciúmes. Aí quando você vai lá no grego, o arde não está lá. Ele não aparece lá. Aqui, por exemplo, no hebraico, quando você vai assim, de tudo que se tem ouvido, a conclusão é esta: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever. A palavra dever não aparece no hebraico. O que mostra para nós que, por melhor que seja a nossa leitura aqui, que nós temos, é um privilégio termos as Escrituras na nossa própria língua, mas irmãos, essa palavra é perfeita. Deus usou homens e os conduziu para que realmente registrasse esse livro com precisão, com maestria. Deus usou das habilidades, das capacidades de homens, para que nós tivéssemos aqui não um livro qualquer, mas realmente um livro perfeito. Por isso que a gente crê na inerrância da Escritura. Por isso que um crente que diz assim: eu não creio na totalidade da Escritura, então é melhor você sair fora e não crer em nada. Ou a gente crê no todo ou não crê em nada. Porque se você coloca a Bíblia sob suspeição, acabou, meu irmão. Se você começa a enveredar pelo caminho de que ela contém erros, de que ela não é de fato toda a palavra de Deus, ela não foi toda inspirada por Deus, ela contém contradições, eu vou dizer para você, não vai dar certo. Não vai funcionar. Porque ela foi de fato, e ela é de fato a perfeita palavra do Senhor. A perfeição da palavra. Mas eu quero chamar a sua atenção para o versos 11 e 12, que fala sobre a direção da palavra. Se nós queremos realmente encontrar sentido na vida, e o sentido da vida é temer a Deus e viver diante dele, a pergunta é: como que a gente vive? E esse texto então vai nos ensinar a nos alimentar dessa palavra que é perfeita, mas dessa palavra que nos dá a direção da palavra. Porque veja bem, o autor, ou seja, as Escrituras vai nos ensinar aqui que nós somos de certa maneira confrontados por essa palavra. Olha as expressões que aparecem aqui. Ele vai dizer assim no verso de número 12, verso de número 11, as palavras dos sábios são como aguilhões. Você não sabe o que é um aguilhão? Muitos aqui nunca viram um aguilhão. Vocês nunca foram numa roça, numa fazenda, nunca viu um boi arar uma terra, nunca viu alguém colocar na ponta de uma vara longa um finco, e com ele você espetava o boi, para que o boi, quando ele saísse daquela direção, no caso aqui de arar uma terra, ele tinha que se endireitar. Volta para o prumo, rapaz. Ele dava ali uma desviada, você cutucava e do outro lado ele arredava. O aguilhão é um ferrão. Um aguilhão é uma vara longa com a ponta de ferro na ponta fininha, para você espetar o boi, para você endireitá-lo, para ele voltar para o caminho, para ele consertar. Aqui então, queridos, a gente aprende algo muito bonito acerca das Escrituras. As palavras dos sábios, diz eles, são como aguilhões. Ou seja, ela fornece direção, ela fornece correção.
As Escrituras, meus irmãos, ela coloca o dedo nas feridas dos nossos pecados e diz: está errado, meu amado. Não é assim que você tem que viver, não é assim que você tem que praticar. Estas suas palavras não glorificam a Deus, essa sua maneira de viver não glorifica a Deus. Deus nos espeta com o aguilhão da palavra para que a gente saia do caminho errado e a gente se endireita. Este aguilhão, ele visa cutucar e orientar os bois durante, naquele contexto, a aração da terra, que era muito comum, né? Que coisa bonita. Assim como o aguilhão, meus irmãos, podemos dizer que a palavra de Deus, ela nos incomoda. E se ela não nos incomoda, tem alguma coisa errada. Se a gente sai do culto assim, muito levinho, tem um negócio errado. Ela é terapêutica, tá certo? Mas ela tem que gerar no nosso coração alguns inconformismos, ela tem que gerar no nosso coração algumas coisas para a gente pensar assim: nossa, de fato é isso mesmo, eu não posso permanecer assim, eu tenho que mudar para a glória de Deus. Ela não existe, meus irmãos, apenas para nos informar. O aguilhão tinha como objetivo conduzir na direção correta. A palavra de Deus faz isso. Ela visa trazer direção, correção, mas não apenas isso. Olha o que ele diz ainda. A palavra não é apenas o aguilhão, e as coleções de sentenças são como pregos bem fixados. Do que o autor está chamando a atenção aqui? Podemos pensar, por exemplo, nesta esperança e na estabilidade moral que nós podemos ter por meio da palavra. O salmista disse assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Então veja, como um prego onde podemos pendurar a nossa esperança, a lei do Senhor é assim. Mas ela proporciona também, irmãos, estabilidade moral e intelectual. Ela dá essa sustentação, ela é a fonte da nossa esperança, ela nos proporciona de fato esta capacidade, esta estabilidade moral de mostrar não só aquilo que está errado em nós, endireitando-nos assim, para que a gente possa viver de fato essa vida por meio da qual nós expressamos o nosso amor a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Por que a gente não deve ter prazer no pecado? Não é por causa das consequências dele, não. Nós deveríamos não querer pecar, porque o pecado ofende a Deus. E se nós amamos a Deus, eu não posso querer ofender o alvo do meu amor, aquele a quem eu amo. Não é assim na vida? Quem já fez uma doideira aqui porque estava assim, chonado demais? Fez uma doideira assim. Faça sol, faça chuva, vou lá. Pode chover canivete, eu vou ao encontro da amada. Aquelas doideiras que a gente faz assim, quando a gente está apaixonado, não é? Eu não precisava fazer muita doideira assim, porque a namorada estava do lado da minha casa. Então, pulava 3 casas, eu já estava ali. Estava tudo certo. Mas havia sacrifício. O que a gente faz por aquele que a gente ama? A gente se sacrifica, né? A gente renuncia. A gente abre mão de tanta coisa. O que você não fez pelos seus filhos? O que você não deixou de fazer para você mesmo e faz para os seus filhos? Você usa um celular de 4ª geração, mas o filho usa um celular melhor do que o seu. A gente prefere andar no carrinho melhor, mas o filho andando no carrinho, prefere andar no carrinho pior, o filho anda no carrinho melhor, a gente fica feliz. Ele usa grife e você não. E a gente fica feliz. Por que isso? De onde vem isso? A gente gosta, a gente tem alegria de agradar aquele a quem a gente ama. Por isso que quando a gente ama a Deus, o pecado, meus irmãos, vai ser evitado. Não é porque a gente está correndo das consequências, não. É porque a gente não quer entristecer aquele a quem a gente ama. É diferente a motivação. Terceira coisa que ele diz aqui, que é a procedência da palavra. Olha a expressão que ele usa, que é bem emblemática. Elas provêm de um único pastor. Essa expressão ela aparece apenas 3 vezes no Antigo Testamento. Um único pastor. Então veja, Deus era conhecido
como pastor de Israel. Né? Salmo 80, verso 1 fala a respeito disso. E aqui parece que ele chama atenção para esta fonte da palavra. Elas provêm de quem? Elas não são palavras humanas, não, são palavras de Deus, são procedentes de Deus. E aqui não tem como a gente não pensar, por exemplo, lá em 2 Timóteo capítulo 3, 16, 17, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Assim é a palavra. Ela procede de Deus, ela provém de Deus, e ele está dizendo, ela procede de um único pastor. E aquela comunidade saberia muito bem quem é esse. É o Yahvé, é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Mas ele diz ainda no verso de número 12 algo bem interessante, porque ele fala a respeito do discernimento procedente da palavra. Ele diz, além do mais, meu filho, leve em conta o seguinte: não há limites para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. E o pregador, ele faz duas advertências a respeito disso. Filho meu, leve em conta o seguinte: não há limites para fazer livros. E não há mesmo, né? E não há mesmo. Mas nós temos 66 que a gente poderia dizer, são muitos. Esta biblioteca que nós temos são exaustivas. O que ele está querendo dizer? E o muito estudar é enfado da carne. Falei para minha esposa hoje, eu estou cansado de ler essa semana. Eu não aguento mais essa semana. Não quero mais ler nada essa semana. Estou exausto. Estou exausto. Esgota, cansa. E é isso mesmo, né? Compra livro, lê, escreve. Chega a hora que a carne fica enfadada. Não é? Há um enfado, sim, é natural. Mas veja, meus irmãos, ele vai chamar a nossa atenção para essa palavra que procede de Deus, essa palavra proveniente de Deus, essa sabedoria que realmente emana de Deus, mas de uma sabedoria que nós precisamos tomar cuidado, que não vem de Deus. Cuidado, se de um lado nós temos aquela que provém de um único pastor, nós devemos tomar cuidado que há outras fontes que podem ser altamente prejudiciais à vida. Por exemplo, a Bíblia fala de uma sabedoria que não procede do alto. Presta atenção, há uma sabedoria que não procede do alto. Tiago vai dizer que ela procede do diabo. Mas a gente pode se passar por sábio. Mas olha só o que a Bíblia diz: quem entre vós é sábio e inteligente? Diz a Bíblia: mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário, você tem em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se glorie disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, ela é terrena, é animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria do alto, diz a Escritura, ela é primeiramente pura. Ela é desprovida de más intenções. Depois ela é pacífica. Onde só há confusão, não há sabedoria, porque a sabedoria do alto, ela é pacífica, ela é pacificadora. Mas não apenas isso, diz a Escritura, ela é gentil. Truculência, ignorância, rispidez, maus tratos, respostas atravessadas, palavras duras, nenhum gesto de gentilidade não condiz com a sabedoria que vem do alto. Mas ela é também amigável, ela é cheia de misericórdia, ela é cheia de bons frutos, ela é imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Então veja, meus irmãos, Salomão quer que realmente o seu povo tenha a sabedoria que vem do alto, não a sabedoria da terra,
mas a sabedoria que vem de Deus. E é por isso que, partindo para terminar, do verso 13 e 14, o propósito e a preparação da palavra. Olha como que ele termina. Ele vai dar dois imperativos aqui. Os imperativos temer e o imperativo guardar. De tudo o que se ouviu, depois de toda a investigação, a sua conclusão, qual que é? Viva no temor do Senhor. A coisa mais importante da vida, qual que é? Temer a Deus. Temer a Deus, ou seja, o propósito das Escrituras não é encher a sua mente de conhecimento e o seu coração de orgulho. Não, mas de encher a sua mente de sabedoria e o seu coração de temor a Deus. Esse é o propósito das Escrituras. E ele diz, guardar os seus mandamentos. E esse guardar aqui, meus irmãos, não é de você querer praticá-lo, obedecê-lo com o fim de ser aceito, não. Mas é de você atentar, de você se orientar, de você realmente ser conduzido por ele, da palavra de Deus ser lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. É de você realmente amar a lei de Deus, é de você realmente ter prazer na lei do Senhor, é de você realmente crescer no conhecimento da palavra do nosso Deus. Guarda os seus mandamentos, observe os seus mandamentos, seja orientado por eles. E ele aqui dá duas motivações para isso. Ele diz, porque isto é o tudo de todos. É o que está lá, no hebraico. Lá não diz, porque isto é o dever de todo homem. Não, porque isto é o tudo de todos. A palavra dever não é encontrada no texto hebraico. Mas ele está querendo dizer que isso é a totalidade da vida. É a coisa mais importante da vida. Isto é o tutano da vida. Tutano é boa, né? É o tutano da vida. Isto é o dever, meus irmãos. É para isso que nós somos criados. Ele diz, é o tudo de todos. É aquilo que é mais importante. Mas ele dá aqui um outro alerta. Ele fala do julgamento de Deus. Ele não fala apenas daquilo que nós temos que fazer, né? Nós existimos e nós temos que realmente atentar para aquilo que Deus nos ensina. Mas ele conclui dizendo assim, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eu sei que nós, pós-modernos, a gente não gosta muito dessa ideia de juízo final. Eu sei que a civilização pós-moderna, ela riscou do mapa a ideia de um justo juiz. Eu sei que hoje Deus como juiz, ele não existe mais. Ele não é falado mais. O Deus que nós temos hoje é o Deus meio paz e amor. É o Deus que de fato aceita tudo e todas as coisas e pronto, acabou. E ele que fique quieto e me aceita do jeito que eu sou e pronto. Parece que o Deus que realmente está sendo cada vez mais evidenciado e presente no imaginário das pessoas é um Deus que não exige nada. É um Deus que não vai acertar a conta com ninguém. É como se não houvesse justiça no mundo. E Salomão, aqui a Escritura está dizendo, veja, nós temos que temer a Deus, porque isso é o dever, isso é o tudo da vida, temer a Deus. Mas ele dá uma motivação, porque veja, nada do que nós fazemos vai ficar descoberto permanentemente aos olhos do Senhor. Nós temos uma motivação, meus irmãos, para uma vida de santidade, que é de entender que tudo que nós fazemos está diante de Deus. Eu não sei se você tem consciência disso. Ninguém está te vendo, não tem câmera, mas você vive com a consciência de que a sua vida é vivida na presença de Deus. Por isso a gente toma cuidado. Não porque a gente não quer fazer apenas aquilo que é errado, não, a gente quer glorificar a Deus em todas as coisas. Esta ideia de corandel, desta vida na presença de Deus, é ser reformado. O reformado, ele entende que a vida, ela não é ocultada. Tudo que nós fazemos está na presença de Deus e a gente não tem vida secular, vida espiritual. Não, a gente não tem essa dualidade. Eu tenho um trabalho secular e lá eu não estou preocupado em glorificar a Deus, isso eu faço no domingo. Não.
A ideia não é essa. Nós estamos num ambiente restrito, nós estamos longe dos olhares humanos, mas a gente tem temor de Deus e a gente quer fazer todas as coisas baseado nesse princípio. A minha vida está na presença de Deus, eu quero fazer tudo para a glória dEle, eu quero realmente viver para a glória de Deus. E Ele está querendo encorajar as pessoas. Vai ter um julgamento, mas quem vive uma vida na presença de Deus, não é que ele não vai temer o juízo, mas o seu coração descansa no Senhor. E o sábio está dizendo, nós temos que realmente temer a Deus. E nós temos que, de fato, entender que tudo que nós fazemos importa para Deus. Tudo que nós fazemos é importante diante de Deus. Os negócios que fazemos importam para Ele. A maneira como nós desenvolvemos a nossa profissão importa para Deus. A maneira como você lava a roupa do seu patrão importa para Deus. A maneira como você limpa a casa importa para Deus. A maneira como você lida no trabalho importa para Deus. A maneira como nós fazemos negócios importa para Deus. É isso que o texto está dizendo. Ele vai trazer a juízo todas as obras. Quer sejam boas, quer sejam más. Termino com 3 aplicações para nós. Primeiro, no Novo Testamento, irmãos, o temor de Deus inclui amar a Deus. Você não tem temor e eu não gosto de Deus. Não, temor está relacionado com amar a Deus. E não tem como nós amarmos a Deus fora da palavra de Deus. Logo, se eu digo que eu temo a Deus, eu preciso também com isso demonstrar que eu amo a Deus. E não tem como eu dizer que eu amo a Deus e não viver à luz da palavra dEle. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, se eu amo a Deus, mas o que sai do meu coração não são palavras de bênção, não é um coração transformado, tem um negócio errado com a minha vida. Tem que ter uma simetria. Então, temor, amor e palavra estão entrelaçados. Alguém que teme a Deus vai amá-lo, e alguém que ama a Deus vai querer viver uma vida que glorifique a Deus, e só tem uma maneira de fazê-lo, por meio da palavra. Aí a gente volta para o princípio de sola escritura de novo, né? Do princípio da centralidade da escritura na vida e no culto. Segundo, Jesus Cristo, ao falar sobre o juízo final, ele disse o seguinte: o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Que convite e que experiência gloriosa nós temos em Cristo Jesus. Termino dizendo que o termo único pastor é usado somente 3 vezes na Bíblia hebraica. Uma vez em Eclesiastes e 2 vezes em Ezequiel. Mas, meus irmãos, Jesus é o bom pastor. E a Bíblia diz que Ele é o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Ele é aquele que morre por suas ovelhas. É aquele que se sacrifica pelas suas ovelhas. É aquele que assume o lugar delas na cruz. E que privilégio santo, bendito é esse que nós temos. O pregador procurou ilustrar de várias maneiras que a vida à parte de Deus, veja, você pode ter experiências sensacionais, mas o coração vai estar vazio. A conta bancária pode ser boa, a casa, a saúde, tudo isso é bênção de Deus. Mas Ele está dizendo, isso não é capaz de preencher o coração humano. Só existe uma coisa que dá sentido à vida: vivê-la para a glória de Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Eu vim para que tenham vida, vocês podem tê-la em abundância. Não é uma vidinha medíocre, não. É superlativamente graciosa. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que essas palavras de Deus para nós possa de fato nos encorajar, nos transformar para a glória do nosso Deus. Vamos colocar de pé? Vamos orar? Que decisões você vai tomar? Pastor, eu quero
conhecer mais e melhor. Eu vou ler todo dia 15 minutos. Eu vou orar todos os dias 5 minutos. Eu quero realmente ter uma vida transformada. Eu não quero ser apenas um ouvinte da palavra. Eu quero realmente ser um praticante da palavra. Eu quero transmitir a sabedoria do alto. Como que a gente transmite a sabedoria do alto? Tiago, ele vai dizer. Na maneira como a gente trata uns aos outros, nas nossas palavras, um lar que é pacificado, de ternos afetos, de gentileza, de educação, de ternura. Meus irmãos, como nós estamos ficando truculentos. Como nós estamos ficando assim, raivosos. E eu tenho conhecimento de causa, tá, irmãos? Não estou falando de vocês, não. Pensa num sujeito que dá trabalho para o Espírito Santo. Eu. E não é pouco não, viu? Está aqui minha esposa e os filhos que não me deixam mentir. Mas, irmãos, Deus pega e quer fazer realmente de nós gente transformada. Vamos orar por isso? Então, em nome de Jesus, vamos ter a sabedoria que vem do alto. Vamos buscar a sabedoria que vem do alto. Não essa que é aqui da terra, que é maligna, cheia de confusão. Vamos buscar a sabedoria que é pura, pacífica, não é? É justa, é amigável. Que coisa maravilhosa. Vamos entender que a vida só tem sentido de fato em Deus. Então veja, irmãos, se em nosso coração há inveja amargurada, sentimento de rivalidade, não devemos nos gloriar disso, porque a sabedoria do alto, ela é pura, pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia, cheia de bons frutos, imparcial, sem fingimento. O apóstolo João diz que o amor tem que ser sem hipocrisia. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é aquele que sonda os corações. E o Senhor nos conhece. Salomão foi alguém que realmente foi instrumento do Senhor, sofreu as consequências das suas escolhas erradas, das suas decisões erradas. Talvez, ó Deus, ele deixou de ser orientado pela sabedoria do alto e foi sábio aos seus próprios olhos, conforme ele mesmo disse. E é por isso que ele amargou muitos sofrimentos. Mas a sua vida serve para nos ensinar, ó Deus, que nós não podemos jamais tirar os nossos olhos do Senhor. A sabedoria, ela vem do alto, mas para nós obtê-la, Senhor, não é apenas com uma petição, mas ela é resultado de uma comunhão, ela é resultado de uma sujeição, de uma vida devocional permanente, de uma vida conectada com o Senhor permanentemente, de uma vida de humildade, de pessoas que não querem ser sábios aos seus próprios olhos. Deus amado, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós estamos aí em momentos que daqui a pouco eles vão se acentuar. Os ânimos certamente, ó Deus, eles vão ser elevados, porque nós vamos lidar mais diretamente com questões que mexem com as nossas emoções. E eu estou falando, Senhor Deus, de questões partidárias. Eu estou falando, Senhor Deus, de questões políticas. Estamos num país, ó Deus, que lamentavelmente precisa muito, e não é pouco, de bons governos, de homens sábios, de homens que se coloquem realmente diante do Senhor e busquem a sabedoria do alto, porque os problemas aqui são muitos. Um país que precisa crescer, que precisa gerar riqueza, um país realmente que precisa dar oportunidades, ó Deus, à nossa juventude. E nós te pedimos, Deus, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor possa de fato dar sabedoria ao teu povo, porque nós estaremos escolhendo daqui a alguns meses, ó Deus, aqueles que estarão à frente de estados e dessa nação. E nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus, oramos por sabedoria, por discernimento. Oramos, ó Deus, por uma libertação. Oramos, ó Deus, por uma formação
no judiciário, no legislativo, no executivo, de homens que possam de fato estarem com seus corações, ó Deus, não voltados para si mesmos, mas voltados para as necessidades dessa nação, que precisa prosperar, que precisa de fato, ó Deus, parar de sobrecarregar aqueles que têm pago e têm pagado muito. Tem misericórdia, Senhor. Oramos pela igreja, oramos por cada um de nós aqui. A gente volta para casa, e como é que vai ser os relacionamentos? Nós vamos ser sábios? Vamos ter a sabedoria do alto? Vamos tratar uns aos outros com doçura, com amor, com afeto, com gentileza? Ou será que nós vamos ser sábios aos nossos próprios olhos e tratarmos uns aos outros com truculência, com violência, com rispidez, com agressividade? Nos transforme, Senhor. Tem misericórdia de nós. Oramos para que haja temor nos nossos corações e que possamos viver uma vida que te glorifique, amando o Senhor e guardando a tua palavra. Queridos irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o eterno amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês e com toda a igreja de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém.